A paz do Senhor, querido professor, querido aluno, graças a Deus por mais um trimestre que estamos finalizando, né? Nesta ocasião, comentaremos um pouco a lição de número 13 desse trimestre que foi tão rico. Deus nos trouxe lições maravilhosas e a oportunidade de nós seguirmos em frente, mas sempre olhando no retrovisor, vendo que o lugar que nós estamos, o que estamos fazendo, muitas pessoas passaram, prepararam a terra, adubaram a terra, e que eu não estou inventando a roda, não estou fazendo nada novo, mas que como servo de Deus eu preciso apenas dar andamento. E nesses últimos domingos nós temos estudado um pouco sobre a nossa história, a história do movimento pentecostal. Começamos ali com o nosso herói mundial do pentecostalismo, que é o Seymour. Depois estudamos o Gunnar, Daniel Berg, a Frida, essa mulher muito à frente de seu tempo. E hoje nós falaremos da nossa história. Sim, a Assembleia de Deus em Santo André, ela tem uma história e é uma história riquíssima. É uma história que o hino 287 da harpa cristã, escrita pela Ingrid Franson. A Ingrid Franson foi a esposa do Bertil Franson, que junto esse casal fundaram o trabalho, começaram o trabalho aqui em Santo André, especificamente na Príncipe de Gales. E no hino 287, uma das estrofes diz: Jesus para todos tem poder de salvação. Meu amigo, a ele vem, aceitando remissão. Glória ao meu Jesus, o seu sangue me salvou. Essa frase reflete muito o que é a Assembleia de Deus em Santo André. Uma igreja que prega a salvação e que está aguardando o retorno de Cristo glorioso. É engraçado que quando olhamos para a mensagem pentecostal, vemos que essa mensagem chegou por meio do missionário e pioneiro Daniel Berg em 15 de novembro de 1927, onde Daniel Berg começou o trabalho ali na Baixada Santista, começou um trabalho no Brás, no próprio Belenzinho, em São Paulo. Porém, a mensagem pentecostal em Santo André chegou a nós apenas no ano de 1934, por meio dos missionários Bertil e Ingrid. Esse trabalho, conforme Emílio Conde, no seu livro sobre a história das Assembleias de Deus, ele conta que esse trabalho começou em uma escola dominical ao ar livre, unindo duas coisas que faz parte do nosso DNA: o ensino da escola dominical e o evangelismo ou culto ao ar livre. E desde então, hoje, conforme fontes que constam no nosso site da nossa igreja, do nosso ministério, estamos em mais de 20 países, com 130 filiais, levando a mensagem de salvação. E com certeza, se continuarmos seguindo em frente, mas olhando sempre no retrovisor, clamaremos: Senhor, aviva a tua obra, faz uma obra nova no nosso meio. Nós vamos conhecer um pouquinho dos nossos fundadores, dos nossos pioneiros aqui do trabalho de Santo André. A Ingrid, ela veio solteira da Suécia para o Brasil, ela ficou hospedada na casa de missionários no Recife, logo mudou-se para Minas, onde conheceu o homem de Deus Bertil. Casaram-se e poucos meses depois, eles, desejosos de levar a mensagem de Cristo aos perdidos da cidade aqui de São Paulo, foram impedidos pelo Espírito Santo, sim, porque nós vemos que o Espírito Santo impediu Paulo e seus colaboradores de irem para a Ásia. Por quê? Porque Deus depois revelou-lhes que tinha uma porta aberta na Macedônia. O desejo do casal era ir para a cidade de São Paulo, capital. Porém, guiados pelo Espírito, chegaram à cidade de Santo André. E aqui nos deixaram marcos. E são justamente esses marcos
que nós temos que valorizar e levar adiante. Sim, o nosso ministério, professor, aluno, é um ministério com história. Nós não somos uma igreja sem história, nós somos uma igreja que começou da noite por dia. Nós somos uma igreja que começou com pioneiros, missionários, e que tem em seu DNA algumas coisas que cabe a nós, dessa próxima geração, sempre valorizar. Quando nós lemos na Bíblia sobre os marcos, primeiro eu preciso entender que, literalmente, marco seria limitar um território, né? Na lei de Moisés, os marcos, eles tinham uma ideia de colocar direções e marcações na terra a fim de evitar o egoísmo humano. Porém, quando vamos para escrituras como Provérbios e Jeremias, nós vemos que a ideia de marco toma um tom diferente, que seria o quê? Não remover direções, limites estabelecidos. E é justamente sobre preservar os marcos que, quando eu escrevi essa lição, o Espírito Santo me direcionou para mostrar que nós temos grandes marcos que os nossos antepassados missionários deixou-nos. E são marcos que devemos preservar porque são marcos caros. São coisas que não devemos negociar. Primeiro, o ensino. Ao chegar à cidade de Santo André, o casal Franson foi morar na rua Basílio Machado, no bairro Príncipe de Gales, muito conhecido por muitos irmãos nossos. E foi nesse endereço que, segundo narra Emílio Conde, uma escola dominical ao ar livre abriu o caminho para a fundação da Assembleia de Deus em Santo André. Citando aqui o saudoso pastor Antônio Gilberto, eu quero lembrá-los de que o Jesus que disse para ir e pregar também foi o Jesus que disse para ir e ensinar. O ensino sempre esteve em nossas raízes. E se nós desprezarmos esse marco, nós deixamos de cumprir uma ordenança bíblica, que é o estudo sistemático e examinatório das Escrituras. Pessoal, meus irmãos, professor, a nossa igreja sempre foi marcada por uma profundidade e uma busca pela excelência no ensino. E isso passa pela nossa escola dominical, departamento que muitos falam que é falido, muitos, quando pensam em cortar custos ou cortar departamentos, logo pensam na escola dominical. Mas a escola dominical tem uma história, e como diz o professor, o saudoso Antônio Gilberto, a história da escola dominical se tornou também a história da Assembleia de Deus. Quando olhamos para a nossa história, por exemplo, no portal Memórias da Assembleia de Deus, há um relato de um evento promovido pelo CAPED. Olha o CAPED, um centro de aperfeiçoamento, onde na época o saudoso pastor Antônio Gilberto contou com a participação de 515 alunos reunidos em nossa sede em um encontro para aprender e se aplicar no aperfeiçoamento do ensino. Mais uma vez eu digo, nosso ensino sempre foi pautado na busca pela excelência. Mas o que é a escola dominical? Esse departamento que, por mais que muitos considerem falido, eu digo que ainda continua sendo o maior seminário no contexto de Assembleia de Deus. E segundo alguns sociólogos até, é uma ferramenta contra o analfabetismo. Então, todas as vezes que falarem assim, a Assembleia de Deus não tem nenhum trabalho social que envolva questões sociais estabelecido. Temos sim a escola dominical. Em muitas de nossas igrejas, crianças que moram em lugares periféricos, ao irem em nossa escola dominical, além de ouvir a palavra, também tomam café da manhã. Quantas pessoas não foram alfabetizadas na escola dominical?
A escola dominical aqui no Brasil, a primeira escola dominical no Brasil, ela foi dirigida pela Igreja Congregacional no Rio de Janeiro, no idioma inglês, na cidade de Petrópolis, em 19 de agosto de 1855, foi realizada a primeira escola dominical da igreja, na direção da Igreja Congregacional. E de 1855 até hoje, estamos aqui aprendendo a palavra de Deus. No mundo, quando olhamos a escola dominical no mundo, nós vemos que ela nasce em um contexto também de caos social. Ela nasce em um contexto onde o Raikes, que foi o fundador, o pai da escola dominical no mundo, ele estava numa região onde o crime dominava, crianças, adolescentes de 12 anos roubavam, estavam entregues ao crime, e ali ele começa a escola dominical, ensinando a palavra de Deus. Em 20 de julho de 1780, ele começa a ensinar a palavra de Deus ali na Inglaterra. E olha que interessante, segundo fontes históricas, depois de 12 anos, naquele mesmo lugar onde havia jovens entregues ao contrabando, entregues ao crime, entregues às drogas, entregues a uma vida sem Deus, 12 anos depois não existia nenhum criminoso para ser julgado. E o mais interessante, que o historiador A.S. London afirma que depois de 15 anos, o índice de analfabetismo naquela região quase virou zero. Porque o ensino da palavra de Deus. Então, quando nós falamos, por exemplo, trazendo um panorama da escola dominical, do que é a escola dominical, ela começa em 1720, só que nós vemos depois que 1780, mas quando nós vamos para o ano de 1784, nós já temos cerca de 250 mil alunos matriculados na escola dominical, muitos deles sendo alfabetizados por causa da escola dominical. No contexto de Assembleia de Deus, a primeira escola dominical, ela começa a tomar corpo, né? Com revista de jovens e adultos em 1920, apenas no Belém. Porém, em 1930, é lançada as revistas para os adultos, comentada pelo missionário sueco Samuel Nystrom e o Nils Kesterberg. E a partir dali, a escola dominical, ela passa a fazer parte da nossa história e nunca mais deixou de estar em nossas igrejas aos domingos. Então, abrir mão desse legado por cultos até de certa forma estranhos, com mensagens motivacionais, seria abrir mão de um marco que é muito caro para nós e que é um marco que nós não devemos abrir mão. Continuando, o segundo marco da nossa história é o culto ao ar livre. Quando falamos de culto ao ar livre, note que a nossa igreja começou numa escola dominical ao ar livre. É interessante que o Emílio Conde, no seu livro sobre a história da igreja, ele relata que a nossa irmã, a Ingrid, ela ia e durante a semana convidando as crianças, distribuindo doces e chamando as crianças para os cultos, e as crianças sempre diziam depois: vamos à casa da irmã Ingrid comer bolacha e chamar chuva. Isso nos remete a um outro legado nosso, a nossa querida harpa cristã. Sim, quando eu falo de culto ao ar livre, no site Memórias da Assembleia de Deus,
há um relato onde podemos encontrar uma matéria que conta que na inauguração do nosso novo templo ali na Rua Egito, número 7, antigo templo, nós vemos uma banda tocando e cantando o hino 15 da harpa cristã. Isso faz parte das nossas raízes. A harpa cristã conta a nossa história, como, por exemplo, quantos de nós fomos consolados pelo Senhor por meio do hino 126. E o hino 126 é a história de sofrimento e dor da nossa primeira dama, a Frida, onde ela enterra sua filha e 3 meses depois ela perde o seu marido. E ela, no ato de adoração a Deus, ela escreve: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E por que não falar de outros hinos? Por exemplo, o hino 422, No Céu Não Entra Pecado, é um hino escrito também pela Ingrid. O hino 287, todos outros hinos que contam a nossa história, contam um pouco de quem somos. Bem verdade que a música fala a história do seu povo. Os Salmos contavam a história de Israel. Então, o culto ao ar livre, regado com hinos da harpa, faz parte da nossa história. E nós precisamos valorizar isso, valorizar os nossos hinos, valorizar o culto ao ar livre. E quando eu falo do culto ao ar livre, estou falando da chama missionária. Outro ponto que faz parte da nossa essência é a questão da assistência social. Note que envolvia uma das estratégias que a irmã Ingrid tomou para chamar as crianças para ouvir a palavra era o que? A distribuição de chá e bolacha após os cultos. Então as crianças diziam: vamos à casa da irmã Ingrid, comer bolacha e chamar chuva. Uma referência ao hino Chuva de Graça. Que coisa maravilhosa é a nossa história. Durante a semana, a missionária Ingrid ficava em frente à casa da irmã Maria Liberato, que foi uma das nossas pioneiras, entregando doces e convidando as crianças para o próximo culto. Isso nos mostra uma outra marca do nosso ministério e da nossa história, o trabalho com as crianças. E quando falo isso, o CAPED nosso vem exercendo um trabalho com excelência, com manuais escritos, com trabalhos que envolvem não só a parte social, mas acima de tudo a parte espiritual e outros trabalhos. Nós vemos que durante o ano de 2020, que foi o pico da pandemia, a igreja em Santo André, por meio dos seus departamentos, arrecadou 1 tonelada de alimentos para atender os afetados pelo desemprego. Os nossos cultos de ceia, nós temos as nossas campanhas do amor, já abrimos escola em outros lugares, já levamos águas para regiões que não tinham água. Então isso são DNAs que estão dentro de nós e nós devemos valorizar. E a pergunta que fica é: como continuaremos esse legado? Como continuaremos esse legado? Em 1938, quando o irmão Antônio Rodrigues da Silva assume a igreja, ele com uma visão de expansão de trabalho, nós vemos que ele aluga um salão na Rua Alemanha, onde logo fica pequeno, né? E em 1942 é inaugurado esse templo que foi a nossa sede por muitos anos. E nós vemos que desde aquela inauguração ali na Rua Alemanha, muitos trabalhos continuam crescendo. Hoje já somos cerca de 69 templos aqui em Santo André, em outras cidades do estado. Isso é uma forma de levar o legado adiante, a expansão. Então a nossa visão nunca tem que ser de diminuir, mas sempre de expandir, de ir nos lugares periféricos, abrindo trabalhos de oração e de ensino, ir aos lugares mais remotos. Ainda falando de continuação do legado, quanto à instrução bíblica, já falei da IBD,
que por mais que muitos achem um departamento falido, volto a dizer, a EBD, ela faz parte da nossa história. Faz tão parte que, conforme já disse o saudoso Antônio Gilberto, é impossível falar em Assembleia de Deus sem lembrar de EBD. E é impossível falar de EBD sem lembrar de Assembleia de Deus. Mas além da EBD, nós temos simpósios, temos investido no ensino teológico, temos a nossa EBO que procura trazer os melhores ensinadores para instruir os nossos obreiros do campo. E não podemos deixar de falar do CAPED. Inclusive você, professor, está ouvindo, está vendo essa videoaula porque o CAPED existe. O CAPED procurando sempre levar à frente o legado da excelência, da instrução, a fim de que os professores, os coordenadores, você, aluno, possa receber um excelente material. E o nosso legado continua quando, em 1992, o pastor atual presidente, pastor Silas, ao assumir a presidência, ele, tomado por uma visão, ele leva a nossa igreja à prática das missões transculturais. Então, desde então, chegamos a muitos países, levando as boas novas de salvação, levando a instrução bíblica e levando a assistência social. Quero finalizar essa videoaula dizendo que o que Deus me direcionou para escrever e comentar acerca desse trimestre foi: costumes podem ser alterados, e é normal, mas princípios corretos nunca devem ser mudados. Aprendemos com o herói o nosso primeiro Marte, que foi o Inácio de Antioquia. Aprendemos com Agostinho. Aprendemos com Wycliffe e John Hus. Aprendemos com Lutero. Aprendemos com Jonathan Edwards. Aprendemos ali com Whitefield, Wesley, John Wesley, Charles Wesley. Aprendemos com Charles Spurgeon, com Evans Roberts, com William Seymour, com Gunnar Wingre, com Daniel Berg, com a Frida. E agora com o casal Bertil e Ingrid, que costumes podem mudar, mas princípios corretos nunca devem ser deixados de lado. E nós, enquanto ministério, enquanto Assembleia de Deus, enquanto povo de Deus, somos uma igreja bíblica, uma igreja ortodoxa, uma igreja que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, não contém, mas ela é a palavra de Deus. Somos uma igreja que cremos no arrebatamento e somos uma igreja que crê no ID. Então, querido aluno, professor, que você possa continuar em frente, mas nunca deixe de olhar no retrovisor, porque temos uma história rica e não precisamos imitar outras denominações, outras histórias, que nós possamos retomar as primeiras obras, pois Cristo ainda conta conosco como igreja missionária, igreja bíblica e igreja que, acima de tudo, ame ao Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.